Que a Tua palavra seja apresentada por Ti mesmo. Precisamos, ó Senhor, de Ti. Dependemos, ó Senhor, do Teu Espírito Santo, para que mais uma vez fale aos nossos corações. Nós nos alegramos, ó Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos e congregados no Teu nome. É a Ti que nós entregamos, ó Senhor, toda a nossa gratidão, devoção, toda a nossa meditação, ó Senhor, nessa noite, de fato seja confiado a Ti mesmo, porque Tu és o centro de todas as coisas, Tu és o Filho amado do Pai, Tu és aquele, ó Senhor, que nos resgatou com mão poderosa. Então é a Ti, Senhor, que nós entoamos a nossa gratidão, o nosso louvor, e também é a Ti mesmo que nós, nessa noite, meditamos, ó Senhor, na Tua palavra, nos Teus feitos, nas Tuas glórias, no Teu poder. Então, mais uma vez, nós entregamos, ó Senhor, nas Tuas mãos. Use esse tempo de acordo com a Tua vontade. E que o Senhor fale através da Tua palavra. Ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor possa trazer algo novo aos nossos corações. Nós estamos, ó Senhor, com expectativa que o Senhor encontre lugar dentro de nós. E assim, nesses dias tão difíceis, o Senhor possa, pela Tua misericórdia, edificar a Tua igreja e encontrar corações fiéis a Ti mesmo e à Tua palavra. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Podemos abrir em Tiago, no capítulo 2. Nós vamos ler, a princípio, 3 versículos que servirão de base daquilo que nós pretendemos compartilhar a partir de hoje. E iniciarmos com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, meditarmos alguma coisa a respeito do supremo propósito de Deus e suas implicações. Talvez o assunto do propósito eterno de Deus não seja tão desconhecido, mas o meu desejo e foco principal não é propriamente falar sobre ele, mas falar sobre o propósito de Deus e as suas implicações. E como um subtítulo, nós podemos colocar o serviço na casa de Deus à luz da visão celestial. Então, de maneira muito prática, é a expectativa do meu coração diante do Senhor que o supremo propósito de Deus, que é a visão celestial, seja em nossas vidas o mais aplicado possível, o mais prático possível. E por isso, então, esse segundo título, aí um subtítulo, o serviço à luz da visão celestial. Porque se nós temos dito e compreendido em parte o que é o supremo ou eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, que domina e governa todas as coisas, penso que nada mais, nada menos, é isso que o Senhor espera, um serviço à luz daquilo que vemos. Então, falaremos sim um pouco da visão, mas focaremos especialmente esses aspectos mais práticos. Aquilo que na carta aos Efésios vai chamar de boas obras. Porque, irmãos, as boas obras à luz da visão, e podemos colocar visão, vocação e serviço, né? É de maneira muito prática e muito clara a manifestação daquilo que nós vimos. Então, se vimos de fato o Senhor como centro de todas as coisas, será estranho que, através das nossas vidas, não manifeste as suas obras. Não é? A obra de Deus é única? Sim, em partes, porque a obra de Cristo para salvar o homem também é uma parte do propósito de Deus.
O motivo pelo qual Deus envia o seu Filho para salvar é para trazer de volta todas as coisas a Deus mesmo. Então a obra de Cristo, ela tem como um foco principal restaurar todas as coisas. Ela não tem um fim em si mesmo. Ela é um meio pela qual Deus vai estabelecer, trazer de volta todas as coisas a Ele mesmo. E todas as coisas passa por nós, passa pela igreja. Então nós que somos salvos, somos chamados sim para expressar como testemunho vivo as obras ou as boas obras. Seríamos quase que inúteis se nós não manifestamos aquilo que a Bíblia chama de boas obras. Então, não precisamos nem fazer nenhuma confusão e nem cair em um engano da nossa mente, porque se são boas obras, não são da carne. E se são boas obras, também não é nenhum esforço carnal. Porque senão Efésios, pelo Espírito Santo, Paulo escrevendo essa carta, não colocaria dessa forma, boas obras. Obras carnais não são boas, são carnais. Esforço feito pelo homem é uma obra carnal e não é aceita por Deus. Mas o fato é que o Senhor espera, com grande expectativa, que aqueles que tiveram visão expressem por meio das boas obras. Então, esse assunto das boas obras, ele é, na verdade, intenso, porque ele passa pelo caráter e vida cristã e serviço. Não há como deixar à parte o serviço. Então, visão, vocação e serviço. E esse serviço, como excelência, ele tem que ser uma adoração a Deus. Até mesmo a palavra serviço na Bíblia, ela se completa com a palavra adoração. Então, qualquer serviço que é feito no ambiente da carne, na força dos nossos braços, não é adoração. E qualquer serviço que não é proveniente de uma vida do nosso interior, são os feitos da carne. É madeira, feno e palha. Não é? Então, que o Senhor nos ajude nesse assunto, começarmos isso hoje, buscando ver de maneira resumida o que é, então, o propósito de Deus, o que significa a visão espiritual, apenas para entendermos um pouco, mas focaremos nesse aspecto das boas obras, as quais Deus espera. Então, quando nós examinamos a carta aos Efésios, nós temos essa carta elevada, que vem do próprio trono de Deus, vem do céu e desce até os homens. Né? Então, o fato que Deus em Cristo nos colocou nesse lugar, assim como Ele assentou no trono, Ele também nos fez assentar nos lugares celestiais. E hoje, com a ajuda do Senhor, eu quero mostrar a importância disso, porque todo serviço cristão e toda a vida cristã precisa ser proveniente deste lugar, do céu, em outras palavras, do céu. Todos os nossos feitos, toda a nossa vida, todo o nosso caráter, ele emana do trono. É por isso que Cristo nos fez assentar junto dele, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então tudo emana dele e tudo emana do trono. Então nós precisamos conhecer a vontade daquele que governa, do trono, para que as obras sejam realizadas através da igreja. Então, que o Senhor possa nos socorrer nesse assunto tão precioso, porém, creio que um assunto bem intenso, né? Porque quando nós tocamos serviço à luz da visão celestial, nós estamos falando de excelência. Como é, apenas para nós entendermos um pouco os aspectos práticos, só para os irmãos entenderem. Aqueles que servem, todos nós somos chamados para servir ao Senhor. Todos aqueles que creem no Senhor são sacerdotes e servem ao Senhor com as diversas coisas e serviços na casa de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Mas é verdadeiro reconhecer que numa assembleia, numa comunhão com os irmãos, na medida que caminhamos com o Senhor,
alguns serviços específicos vão sendo realizados, ainda que todos estão servindo. Se somos membros do corpo de Cristo, todos estão envolvidos no corpo de Cristo e exercem alguma função no corpo de Cristo. Não tem nenhum membro do corpo de Cristo que não realiza algo. Algumas coisas são ocultas. O fato de estarmos aqui em comunhão com os irmãos é porque estamos servindo ao Senhor. Mas também é verdadeiro dizer que dentro dessa esfera de comunhão e de serviço, alguns serviços vão se tornando aparentes. Isso é verdadeiro, já que o nosso desejo é tocar o supremo propósito, suas implicações na vida prática, no caso desta assembleia, né? Porque é assim que o Senhor ensinou a esses irmãos de Éfeso. Então, na medida que nós caminhamos, alguns serviços vão sendo evidenciados por alguns irmãos, por algumas irmãs, né? Então, esses serviços que vão sendo realizados, eles precisam ser realizados, aí não importa o tipo, porque para Deus todo serviço é espiritual. No que concerne a Deus, se a casa é espiritual, então para Deus todo serviço é espiritual. Agora, muitos desses serviços que para Deus é espiritual, é realizado por nós de maneira carnal. Para Deus, todo serviço é espiritual. Então, nós precisamos compreender isso, para que não venhamos realizar serviços carnais. Todo serviço na casa de Deus é espiritual. Desde o maior ao menor, não importa. Para Deus é espiritual. Desde o simples fato de colocar esse microfone aqui, o serviço é espiritual. Porque ele não é feito para nós, ele é feito para Deus. E se ele é feito para Deus à luz da visão de Deus, então onde iremos perceber as implicações disso? Na excelência daquilo que foi feito. Certo? Um serviço à luz da visão celestial. Em outras palavras, excelência. À luz daquilo que vimos. Primazia, uma outra palavra que nós iremos, com a ajuda do Senhor, falar sobre ela. E nós vamos ver que na medida que essas coisas vão acontecendo, o testemunho do Senhor vai sendo evidenciado pela nossa vida, caráter, né? Transformação de caráter primeiro, sempre obras apontam para isso, né? Transformação de caráter e serviço. Elas vão andar juntas. O serviço nunca pode estar à frente da obra da cruz dentro de nós. Transformação. Se não há transformação em nós, não há dúvida, irmãos e irmãs, que o serviço será realizado na carne. Mas é verdadeiro colocar que essas duas coisas vão andar juntas. Então, transformação de vida e serviço. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos adoradores, servos, serviço, né? Então, não podemos perder esse foco e nem inverter essas coisas, né? Porque essas duas coisas vão caminhar juntas. Porque senão cairemos no erro de pensar assim: bom, se caráter e vida vem primeiro para servir ao Senhor, nós podemos pensar assim: bom, então nunca estarei pronto. E nós cairemos numa passividade. Então, vida e caráter e serviço caminham juntos. A questão é não inverter a ordem e manter essa ordem até o último dia. Até o dia, então, que o Senhor vier buscar a sua igreja. Ele estará nos transformando de glória em glória e aperfeiçoando nele os nossos serviços, para que seja de fato uma adoração a Ele. Porque tudo isso tem que ser devolvido a Ele. Os que servem, servem para Ele, para o Senhor o faz. Não há lugar para nós nesse sentido, há lugar para Ele. Porque veio dele, as habilitações, tudo provém do Senhor e retorna para o Senhor em vida, caráter e serviço, né?
Então, na medida que vamos vendo o Senhor, entendendo o propósito de Deus, nós temos essas implicações. Então, essas coisas vão sendo manifestadas, evidenciadas, positivamente ou negativamente. Se positivamente, um testemunho para o Senhor, e se negativamente, evidenciando como está ou como estão os nossos corações. Já que na medida que caminhamos, serviços práticos vão sendo postos em evidência. Então, determinado irmão faz isso, determinada irmã faz aquilo, não é? Ou cuida do som, ou visita um irmão, ou ora por alguém, ou ministra a palavra, ou ensina um casal. São tantos os serviços. Todos que você imaginar são espirituais. Então, se nós fazemos isso à luz da visão celestial, a expectativa do Senhor é que esses sejam serviços do mais simples, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é igualar a grandeza ou a pequenez de cada serviço. Ele é segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é se aquele serviço é maior, se ele é melhor ou se não é. Não é isso. Excelência e qualidade e primazia não está relacionado a isso. Não está relacionado à igualdade. Não tem que ser todos pregadores da palavra. Não é isso. Isso não é excelência. Isso não é qualidade. Qualidade é aquela medida da fé que Deus concedeu, é feita com primazia ao Senhor. E essa palavra primazia, ela pode ser traduzida por qualidade. E fica melhor no que concerne a serviço. Então, na medida que vamos então nos oferecendo ao Senhor, servindo a Ele, o resultado do nosso serviço, a maneira como fazemos, vai revelar quem nós somos diante do Senhor. Então, não vai ser suficiente dizer, tudo é para ti, Senhor. O que eu faço é primaz. Queridos irmãos, são as boas obras por si mesma, o serviço, que irão dizer se isso é de fato. Então, quando aquilo que estamos fazendo, nós estamos fazendo com dedicação, com amor, com carinho, com diligência, com cuidado, com atenção, com maestria. Isso sim é primazia. Então podemos dizer, o que fazemos, fazemos como primazia ao Senhor. Então aquela serviço, aquela função, ela é vista como aquele irmão, aquela irmã exerce esse serviço com tanta diligência. Que testemunho bonito, com tanta qualidade, com tanto cuidado. Aquele que ora com tanto amor do Senhor, porque ele tem uma vida de devoção com o Senhor. Aquele que arruma o microfone, ou aquele que toca, aquele que prega, todos são serviços. Aquele que ora. Então vai sendo evidenciado não o serviço em si, mas vai sendo evidenciado como testemunho a nossa vida de devoção na presença do Senhor. Porque tudo emana da vida do Senhor. Então, se o nosso serviço é feito de qualquer forma, irmãos e irmãs, eu só estou antecipando o assunto, para os irmãos entenderem por que é um serviço à luz da visão espiritual. Nós não estamos falando de um serviço à luz do serviço. Nós estamos falando de um serviço à luz da visão celestial. À luz do propósito de Deus. Né? Então, quando os nossos serviços, seja qual for, é feito de qualquer maneira, com descrédito ou desdém, revela não somente a má qualidade dos nossos serviços, mas revela o nosso coração na presença do Senhor. Porque se o nosso coração está unido ao Senhor e sua palavra, mantém devoção com Ele, existem elos afetivos dentro de nós que nos prende ao Senhor, queridos irmãos, o que você acha do serviço, né? Ele será realizado com maestria. Por quê?
Porque os nossos afetos foram ganhos para o Senhor. Então as obras evidenciam quem nós somos na presença do Senhor, no nosso tempo secreto, não aqui. Porque aqui é resultado. Aqui no ambiente como esse, por exemplo, de domingo, tantas coisas já foram feitas aqui, não é? Muitas coisas já foram feitas por irmãos, a própria mesa, o pão, o cálice, quantas coisas foram feitas. A irmã que cuida das crianças, muitas coisas já aconteceu hoje aqui que são serviços. E para o Senhor, espiritual. A questão é se eles são feitos espiritualmente falando ou de maneira carnal. Para não ser carnal está relacionado a isso. Amor, devoção, busca pela palavra, obediência à palavra, fidelidade ao Senhor naquilo que fala. E o restante será resultado. Então teremos boas obras, né? Então aquilo que é feito com qualidade expressa e manifesta a nossa vida com o Senhor e com a palavra. Então é nesse ponto, dessa maneira, que nós queremos então tratar, né, sobre o supremo propósito, suas implicações, visão, vocação e serviço. Um serviço à luz da visão espiritual. Então que o Senhor nos dê coração, né, ouvidos para ouvir, nos ajude a falar à medida que o Senhor deseja, né, para que sejamos ganho por Ele. O foco não é para que façamos algo apenas, mas que, entendendo isso, nossas vidas sejam ganhas por Ele. Porque se perdemos isso, perdemos tudo, né? Se tudo isso não está sendo devolvido para Ele, e assim por diante. Então que o Senhor nos ajude nessas coisas de maneira bem prática. Qualidade envolve toda a nossa vida. O mensageiro não pode chegar aqui no dia do domingo, sentar ali, 15 minutos antes, abrir sua Bíblia e para ver o que ele vai falar. É um serviço. E acaba o domingo, ele fecha sua Bíblia e abre só domingo que vem, 15 minutos antes, e ele vê o que ele vai falar. Isso é um péssimo serviço. Expõe o seu coração. Agora isso, irmãos, não é só para quem serve com a palavra, não. Isso é para todos que estão envolvidos diante do Senhor. Então, se para nós serviço é vir aqui, fazer algumas coisas, empacotar as coisas e esquecer das coisas do Senhor, então é para nós, é conosco, é com esta Assembleia que o Senhor quer falar desta maneira. Porque, irmãos, nisso está o testemunho do Senhor. Você almeja por ser um grande evangelista para aqueles que não conhecem ao Senhor? Começa por aí. Começa pelo nosso coração, pela nossa dedicação. Se você almeja ser um grande mestre diante do Senhor, um profeta, um pastor, começa por aí. E assim todos os outros serviços. Então, irmãos, essas são, eu já adiantei, para os irmãos compreenderem, estas são as implicações. Por que assim, irmãos e irmãs? Porque ela é a luz da visão celestial. Não são serviços terrenos, não são serviços à luz do seu entendimento, de como você acha, de como você deve fazer ou não deve fazer. Não é. Parte do trono de Deus. E precisa retornar em adoração a Ele. Porque senão, esses serviços não são aceitos. Eles são feitos, mas não são aceitos. Vêm de Deus como provisão, como dádiva. E são feitos na liberdade do Senhor. Em amor a Ele. A adoração. É Ele que nos habilita, é Ele que nos capacita, a igreja é dele, tudo é dele. E precisa retornar a Ele. Como saberemos? Como o Espírito Santo vai checar o nosso coração? Dessa maneira que falamos. Nossa dedicação, diligência, carinho. É assim que o Senhor vai checar os nossos corações. Porque estamos falando de coisas práticas. Não é? Então o Senhor vai ver desta forma.
Então, já falei bastante sobre a densidade, né? E a importância, então, penso pelo tempo que estamos, né? Então, o Senhor irá falar na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é propriamente para você olhar para o seu irmão aquilo que ele está fazendo ou não está fazendo, mas é para olhar ao Senhor. E na medida da fidelidade, então ele pode avançar na vida e no serviço. Então vamos considerar 3 textos a princípio e seguir dentro do tempo que estamos. O primeiro, apenas um versículo, capítulo 2 de Tiago, verso 26. E nós vamos caminhar para um texto principal, que está lá em Efésios, nós vamos pegar aquele versículo como base para toda essa comunhão. Então, capítulo 2, verso 26 apenas, aí. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, esse é o primeiro verso, está falando de obras. Depois você pode ler com cuidado, se o Senhor permitir, nós voltaremos aqui em outro tempo. Apenas para antecipar, para não produzir nenhum mal-estar, nenhuma confusão, de maneira nenhuma Tiago está colocando o assunto da justificação abaixo, né? Mas ele está colocando sempre o assunto da justificação acima. A justificação pela fé produz obras. Tiago não está invertendo aqui de nenhuma maneira. Ele não está dizendo em nenhum momento que nós podemos alcançar justificação pelas obras. Mas o que Tiago está dizendo de maneira muito clara, e assim as Escrituras vão dizer, que aqueles que são justificados pela fé. O exemplo aqui é de Abraão, certo? Aqueles que são justificados pela fé manifestam-se pelas obras. Certo? Então, se as obras são de má qualidade, você já fez sua conclusão. Estamos nos perdendo, talvez, no fundamento. E se estamos nos perdendo no fundamento, significa que a minha vida de devoção, de justificado, está aquém daquele que nos justificou. Obras, né, são a manifestação dos justificados. Foi por esse meio, queridos irmãos, e é tão bonito o que Tiago fala, é que Abraão foi reconhecido como amigo. Porque amigo fala de alguém íntimo. Como que ele foi reconhecido? Porque suas obras foram vistas. E aqueles que viam aquele ancião Abraão, viam o quê? Aí está alguém que é amigo de Deus. Não é bonito? Pelas suas obras, aqueles que viam então Abraão podiam reconhecer. Ele é um amigo de Deus. Em outras palavras, pelos seus feitos, o povo reconhecia o quê? Eis aí um homem que anda na presença de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Se eu assustei os irmãos no primeiro momento, que o Senhor nos ajude. Porque isso aqui é tão precioso, né? É um testemunho de vida e de serviço. Para que possamos ser este candeeiro, né? Então, quando nós olhamos para os nossos irmãos, possamos olhar para eles e falar, realmente, eles servem como aqueles que andam com o Senhor. Aqueles que andam com o servo, o Senhor Jesus. Como ele foi dedicado, cuidadoso, zeloso com a palavra de Deus. Não é? Então, Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Por quê? Porque foi manifestado através das obras. Então, os justificados manifestam o amor de Cristo, a justificação pela fé, aquilo que Cristo fez, porque é verdadeiro, sim, a obra de Deus é essa, que creiais no Filho de Deus, certo? Sim, e como saberemos? Porque esse texto vai dizer, muito bem, até o diabo crê, que Deus é um só. Né? Então, onde está a distinção?
a manifestação do caráter e do serviço ao Senhor. Então, assim como um corpo sem espírito, né? A ideia aí que um corpo, né, foi soprado ali o espírito, se não tem o espírito, com letra minúscula, certo? O homem é criado espírito, alma e corpo. Todo homem é assim, seja o ímpio, seja o cristão, ele tem espírito, alma e corpo. O espírito onde foi soprado o fôlego de vida. Então, o homem sem esse espírito, ele é morto, não existe, não faz nada. Então, ele faz essa comparação com relação à fé. Então, a fé sem obras é morta, né? E pelas boas obras, então, se manifesta a nossa fé. Então, vamos a um outro texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse texto foi lido pela irmã hoje, no tempo da reunião. Capítulo 15 de 1 Coríntios. O versículo 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Veja o equilíbrio bonito da palavra de Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, qual é a evidência? Qual é a prova? Qual é a manifestação que a casa de Deus, que a igreja de Deus é vitoriosa? Porque se o poder e domínio foi dado a ele, esse mesmo poder e domínio foi dado à igreja. Então, se ele venceu, nós vencemos. Bom, nós podemos professar isso com a nossa boca. Ele venceu, nós vencemos. Qual é a evidência? Qual é a prova? Qual é a manifestação que nele somos mais do que vencedores? Então você tem o verso 58. Ele vai responder, você tem aí um portanto, né? Ele venceu, portanto. Como quem diz. E como que nós experimentamos isso? Como que o mundo vê a vitória de Cristo no povo de Deus? Como que ele vê? Como que evidencia a vitória de Jesus sobre os inimigos? Não é? Então, portanto, vírgula, meus amados irmãos, Paulo e a sua gentileza, né? Porque o que ele vai falar aqui é sério. É nesse tom que nós estamos compartilhando aqui. É bonito. É elevado, mas é sério. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Primeira palavra. Sede firmes, inabaláveis. E sempre, veja essa palavra. Veja se não está diretamente ligado com aquilo que é intento do nosso coração de compartilhar com os irmãos. E o que mais? E sempre abundantes. No quê? Na obra do Senhor. Não é? Não é apenas realizar a obra do Senhor, no sentido de manifestar as suas glórias, o seu serviço, não é? Mas sejam abundantes na obra do Senhor. Então fazer com desdém não é abundância. É fazer com dedicação. Então é abundância, né? Sempre abundante na obra do Senhor. Porque sabe, irmãos, muitas coisas que nós fazemos, os ímpios também fazem. E se a nossa justiça não excede a deles, então o que fazemos não é abundante. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Então é esse aspecto que nós estamos abordando. E aí está essa palavra, mais uma vez, junto já com o primeiro versículo lido de Tiago, né? A fé sem obras é morta. E aqui sede, então, abundante na obra do Senhor. Presta atenção nessa expressão. Obra do Senhor.
Ela é essencial. Porque, queridos irmãos, não é sua obra. Não é o que você fez. Não é o que o pregador faz como serviço de pregador. Entendeu? A obra é do Senhor. Mas sejam abundantes nela. Ela não é sua. Ela é dele. Me permita sempre que o Senhor permitir lançar coisas práticas. Aquele que pôs o microfone aqui não fez para mim, porque a obra é dele. Entende, irmãos? Ela não é para mim. Ela não é para a glória de quem fez. A obra é dele. Abundantes na obra do Senhor, não sua. Não é nem mesmo a obra da igreja, mas é a obra do Senhor na igreja. Aí sim. Porque a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é do pregador, não é do pastor, não é de ninguém. A igreja é dele. E ontem nós tivemos uma meditação com os irmãos em Barueri preciosa, com a graça do Senhor. Nós chamamos a atenção para um detalhe, isso que eu estou partilhando está lá em Gênesis. E lá em Gênesis vai dizer, Gênesis 2, o versículo 7 e 15, se eu não me engano, vai dizer o seguinte, que Deus, e lá está a semente de tudo, o princípio de tudo, Gênesis, semente, né? Deus fez um jardim. Então, primeira coisa, o jardim é feito por Deus. Não tem mão do homem no jardim. O jardim é feito por Deus. Deus fez um jardim. O homem não foi criado no jardim. O homem foi criado em Deus e para Deus. Então o jardim é de quem? O jardim é de Deus. E o homem foi criado nele. E Deus então toma esse homem e coloca no seu jardim. Então o jardim não é de Adão. O jardim é de Deus. Deus fez provisão. Não há como realizar obra nenhuma, queridos irmãos. Porque quem fez foi ele. E o que é Adão? Ali está o princípio daquilo que o Senhor chama de mordomo fiel. Adão foi o primeiro homem mordomo do dono de todas as coisas. O jardim não é de Adão, o jardim é de Deus. Mas Deus pega Adão, sua criatura, e confia a ele, presta atenção, domínio e poder e autoridade para governar sobre aquele jardim. Mas o jardim não é de Adão, mas foi delegado a ele para que ele fizesse o quê? Guardasse, cultivasse, edificasse, mas não para ele, porque o jardim é de Deus, o dono é Deus, e foi entregue nas mãos de Adão. Quem é o que governa como soberano Senhor? Deus. É por isso que quando Adão falha, Deus está totalmente certo e justo, porque ele confiou a ele tarefas de responsabilidade. O Deus Todo-Poderoso que proveu o jardim, que criou o homem, confiou a ele. Adão, você falhou em cuidar do meu jardim. Mas o jardim é de Deus. Então ali está o princípio. De quem é a igreja? É minha? É de fulano? É daquele outro nome, seja qual for? A igreja é a igreja de Deus. E quando nós tocamos isso, queridos irmãos, é uma honra, é uma glória. Deus nos confiar para que sejamos seus edificadores da casa de Deus. Desde o menor serviço, como trazer esse microfone, por exemplo, é uma honra e é uma dádiva. Porque para o Senhor fazemos. Porque veio dele a provisão. Nós só somos mordomos, nos quais o Senhor busca então essa fidelidade. É honra, queridos irmãos, para nós servirmos ao dono
da casa, como mordomos fiéis. Que o Senhor desperte os nossos corações, queridos irmãos. Se os nossos olhos forem abertos para isso, eu não tenho dúvida que a menor coisa que nós iremos fazer com tanto apreço. Não fazeremos no dia, mas a nossa vida estará envolvida ali, em oração, em súplica, em devoção, para que o Senhor aprimore para a glória dele. Os irmãos entendem? Uma vida que clama, que ora, que medita, que pensa naquilo que pode ser melhor ao Senhor. Isso é primazia, isso é qualidade. Quando nós entendemos essa chave, esse princípio, né? Então a obra, abundantes na obra do Senhor. Porque o Senhor é que nos pôs nela. Se não fôssemos justificados, não estaríamos envolvidos com ela, com Deus, e seus interesses, e seus serviços. Seja a pregação da palavra, anúncio, pastoreio, tantas coisas, oração. Tantas coisas, né? O Senhor nos confiou. Provisão, oferta, dinheiro, tudo. Né? Você vê? Ou você acha que o Senhor depende, me permita usar uma expressão aqui, no que concerne ao serviço de oferta, porque oferta é um serviço. Ou você acha que o Senhor precisa de resto e de esmola? O Senhor não precisa nem de resto. Né? Ele aceitou aquela oferta daquela viúva, não é porque é esmola, porque ela deu tudo, ela deu o seu coração. Assim, todos os outros serviços. Tá certo? Pense nisso. Não estou falando aqui por causa de dinheiro, não. Estou falando porque oferta é um serviço na casa de Deus. E que muitas vezes, queridos irmãos, é oculto. Mas é feito debaixo de oração, do coração daquele que coopera. Viu a qualidade, a primazia, onde entra? Não é nem na quantidade, mas é no coração. Como cooperamos no que concerne a isso? Conforme a justa medida que Deus confiou a cada um de nós. É assim que nós levamos essas coisas ao Senhor para sabermos se o que devolvemos a Ele é troco ou é resto. É segundo a justa medida que Ele confiou a cada um de nós, e elas são diferentes. Uma justa medida. E penso que quando nosso coração se volta ao Senhor, nós sabemos se ela é uma justa medida ou é sobra. Assim é válido, queridos irmãos, para todos os outros serviços. Ele sabe se o mensageiro que vem aqui trazer a palavra está trazendo o resto do seu tempo, ou ele está trazendo uma vida de dedicação e entrega. Assim é todos os outros serviços. Assim é quem cuida das crianças. Ele sabe se aquele serviço é fruto de uma vida que se envolve com o Senhor e se envolve com o serviço. Então vamos caminhar mais um pouco aí. Então, verso 58, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios, verso 58. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, porque ele é feito nele, no Senhor. E agora vamos para a carta aos Efésios, o terceiro texto. Então o que nós estamos fazendo hoje? Apenas lançando para os irmãos aí, fazendo como que uma base, né? Construindo apenas um pano de fundo daquilo que iremos seguir com a ajuda do Senhor. É só isso que nós estamos fazendo hoje, né? Para que os irmãos possam compreender em que caminho nós pretendemos seguir junto com o Senhor. Então, Efésios capítulo 2, e este será o verso principal e chave, né? Citamos esses outros porque falam de obras. E nós vamos aí, com a ajuda do Senhor, entender
o significado delas, dessas obras. Mas o verso-chave, então, é o capítulo 2, o verso 10 dessa epístola. Então vamos a ela aí no tempo que temos. Vamos ler a partir do verso 8. Pois, pela graça, sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. A palavra obras aparece 3 vezes só nessa carta. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, cada termo, nós temos que ir devagar, lançando só ideia, por enquanto, semente. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então tomemos cuidado no que concerne as obras, porque podemos cair no erro de tudo aquilo que estamos fazendo é uma obra de glória própria. Então não vamos fazer nada, porque se fazer alguma coisa é glória do homem. Então como fica o serviço na casa de Deus? Deus usará os homens para a edificação da sua casa. Deus conta com sua igreja para a edificação da sua casa. Ele resolveu assim. Ele confiou a Adão para que Adão edificasse aquele jardim. Quando aquilo é interrompido por causa do pecado, nós temos o quê? A obra e o sacrifício de Cristo para trazer de volta aquilo que Deus tinha de expectativa que o homem realizasse, junto na presença de Deus. Então nós temos aí a vinda do Senhor Jesus. Para ele fazer o quê? Pelo sacrifício, salvando o homem, trazer de volta. Porque, queridos irmãos, o princípio, a semente está lá. Deus resolveu incluir o homem para ser participante dele. Entendemos isso? Isso é parte do entendimento do propósito de Deus. Isso está antes da queda, e não depois. Então o foco da obra de Deus não pode ser apenas salvar, mas em fazendo isso, porque a partir da queda, o que nós temos? Nós temos um desajuste, queridos irmãos. Certo? Ele não fez o homem para ser desajustado, desequilibrado com as coisas do Senhor. Ele não fez para isso. Ele fez o homem para ser o edificador, para cultivar, para guardar aquele jardim que é de Deus. O pecado entrou ali. A serpente seduziu Eva, enganou o homem. Então o homem entrou em um desequilíbrio, um desvario, certo? E aí nós vemos todo mundo, toda a criação está assim. Ela está descompassada, né? Desajustada. E muitas vezes nós, afetados também pelo pecado, dentro da casa de Deus, olhamos para a igreja e vemos muitas vezes ela como? Também, totalmente desajustada. Não é? Nossos sentimentos alterados, nossos pensamentos contrários, né? É como que nós olhássemos aí para dentro de nós muitas vezes, na nossa alma, nos nossos sentimentos. Quando nós olhamos para a nossa própria mente, por exemplo, o que nós encontramos? Um desajuste, um desgoverno, um desequilíbrio à luz de Deus, não é? Tudo se tornou bagunçado após queda. Então, quando Cristo vem para salvar o homem, ele vem para trazer de volta. Está vendo como a obra se torna agora um meio e não um foco em si mesmo? Meio. Para quê? Para trazer de volta esse homem ao equilíbrio da mente de Deus e não aos nossos pensamentos. Se instalou em nós, queridos irmãos, a partir da queda, sabe o quê? Caos. Uma palavra boa. Nós não nos deparamos assim muitas vezes com relação a Deus e a nós? Olhamos para Deus, olhamos para a palavra de Deus e vemos o quê? Um caos. Não é? Um caos na nossa mente, nos nossos sentimentos e quem dera então no nosso serviço. Queremos servir à luz muitas vezes do que o mundo faz e tantas coisas mais. Queremos amar como o mundo ama. Então nós estamos em um caos, né? Assim como a criação também está em um caos. O que aconteceu quando o Verbo encarnado veio? O segundo homem, o último Adão. O que ele vem fazer?
trazer de volta, queridos irmãos, restaurar todas as coisas a Deus. E como que ele faria isso? Por meio da sua vitória e confiando ou devolvendo à igreja o poder que a ela é devida. Compreendeu? Quando Cristo vem e põe um fim na serpente, a vitória está garantida, selada. Mas por que ele fez isso? Para devolver, queridos irmãos, à igreja o domínio e o poder que cabe a ela. Porque era isso que Deus fez lá no Éden, antes do pecado. Delegou sua autoridade a quem? Ao homem. E Cristo traz de volta, queridos irmãos, para entregar à igreja o domínio, o poder que cabe a ela, não por causa da igreja, não por causa dos homens, mas por causa daquilo que Deus quis fazer com os homens. Autoridade delegada à igreja. Irmãos, é nessa luz que eu e você precisamos servir ao Senhor, em vida e em serviço. Porque esse assunto nos leva à adoração. Porque por meio de Cristo, queridos irmãos, o domínio, o poder para estabelecer ou trazer de volta todas as coisas e colocar um fim no caos da criação, da nossa mente, do homem, será realizado por meio da igreja e não por outro meio. Por quê? Porque a igreja pode fazer isso? Não, porque Cristo foi vencedor naquela cruz. E é trazido de volta o domínio perdido. Entendemos isso, queridos irmãos? Nessa luz é que nós iremos realizar as boas obras. E quando não compreendemos isso, então nós temos o quê? Um serviço pobre, um evangelismo pequeno, sem força, sem poder. Mas não é isso a vontade de Deus. A obra de Cristo é um meio para que todas as coisas sejam devolvidas ao próprio Deus, porque Ele é aquele dono de tudo, o dono da casa. E nós apenas mordomos. Então essa é a base desse assunto, e é a base do serviço. Porque, irmãos, aqui então não haverá lugar. Sabe para quê? A glória nossa, glória do homem. Não há lugar. Não é seu poder, não é sua igreja, não é sua eloquência, não é sua capacidade. Tudo veio dele. Não é sua oferta, porque ela veio dele. Mas segundo a justa medida que ele confiou, nós servimos. Segundo a justa medida que ele confia aos pastores, eles pastoreiam. Segundo a justa medida que Deus confia aos evangelistas, eles evangelizam. Na medida que nossas vidas, então, vão sendo transformadas, ajustadas, firmadas nessa verdade. Então, aí sim, as obras serão, sem dúvida, espirituais. Caso contrário, são uma tentativa, um esforço de edificar uma casa celestial feita por mãos carnais. Casa celestial, serviço espiritual. Por isso que a cruz tem que trabalhar profundamente em nós, para que o nosso serviço seja espiritual. A casa de Deus não é feita por mãos humanas. Em outras palavras, obras humanas. Mas somos os seus cooperadores dele. Então, verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a chave, o versículo principal, de base, para tudo que nós iremos compartilhar, está no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Está vendo aí o motivo? Criados, né? Os que estão em Cristo são nova criação de Deus. Criados em Cristo Jesus, com que finalidade? Propósito. Para
Viu? Você vê que se você pega esse texto e coloca com o texto de Tiago, ele forma um par perfeito. A fé sem obras é morte. Por quê? Porque, queridos irmãos, ele nos justificou para isso, para manifestar suas obras. Não é? Para as boas obras, as quais Deus de antemão, provisão, tá certo? Não tem nada para fazer se Deus não provesse. Não é? Não há nada para pregar se não houvesse provisão de Deus. Não há nada para pastorear, para evangelizar, para profetizar, se isso não vem de Deus, se não é uma provisão de Deus. Dons são dádivas de Deus, confiada aos homens. Não é? Então, boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Está vendo aí? Quem preparou? Deus mesmo. Para que andássemos nelas. E aí, nessa carta mesmo, nós vamos entender o que significa. Então, o primeiro passo é saber quais são as boas obras, explicado aqui mesmo, mas não só isso. Nós temos que ser cuidadosos aqui. Porque andar pode não significar realizar. Então, nós podemos errar em que ponto? A carta vai explicar e com o tempo nós iremos fazer isso. Quais são as boas obras que ele mesmo preparou para que nós andássemos por ela. Então não há nada nesse sentido para fazer. Há nesse sentido algo para conhecer, primeiro. Se eu não conheço pela palavra de Deus quais são os caminhos de boas obras, é impossível servir uns aos outros e na casa de Deus. Tá certo? Então primeiro conhecer quais são as boas obras. E você vai ver que a primeira delas é amor. Porque toca a nossa vida, sempre. Você não vai encontrar lugar nenhum na palavra enfatizando serviço sem a vida, sem caráter, sem vida transformada. Então é a primeira delas, que deve estar em harmonia com a visão de Deus. O que isso significa? Este amor, mencionado como obras, precisa estar em harmonia com a visão celestial de Deus. Lembre-se, Deus, por meio de Cristo, está trazendo tudo em harmonia a Ele. Porque tudo está um caos. Tá certo? Então, por meio de Cristo, Ele está trazendo tudo de volta. Né? Aquilo que está um caos, Ele está pondo em ordem. Então, o amor é o amor de Deus. Não é a nossa concepção de amor. Depois nós vamos ver com calma. Mas é um primeiro aspecto, só para os irmãos entenderem. Isso está no capítulo 4. Isso está no capítulo 4. Onde nós vamos encontrar essa expressão andar. Então, andai em amor. Andar em amor. Qual amor? O seu amor? O amor do mundo? Lembre-se que tudo está em um caos. Toda a nossa concepção de amor está um caos na nossa mente. Misturamos amor com a falta de verdade. Passamos por cima da verdade em prol de um amor. E assim vai. Então, por meio de Cristo e sua palavra, Ele está trazendo de volta aquilo que estava um caos. Né? Então, precisamos conhecer esse caminho. Quais são? E para andar nelas. Então, na medida que nós conhecemos, nós podemos então realizar. Agora, saber não significa fazer. Então nós podemos estudar e nós vamos fazer isso. Podemos conhecer qual é o caminho. E agora? Então conhecemos qual é o caminho, quais são as boas obras, sabemos de cor e salteado o que é, o que não é. E então, como elas serão manifestadas? Qual é a evidência, queridos irmãos, que eu e você entendemos qual é o caminho de boas obras? Qual é a evidência? Qual é a prova? Que nós compreendemos este caminho preparado por Deus, tá certo? Qual será a prova, a evidência? Realização. Realização. Será a evidência, será o testemunho. Que eu e você compreendemos o caminho de boas obras. E reconhecemos que quem fez? Deus mesmo. Deus fez o jardim e pôs o homem para cultivar. E aqui estamos nós, queridos irmãos, para ser apenas
cooperadores, para cultivar, para andar junto dele, do Senhor, cooperadores com ele, conhecendo qual é o caminho de boas obras. Né? Então a prova, a evidência, a manifestação de que conhecemos a verdade será vista no serviço, na adoração e assim por diante. Né? Então, que o Senhor nos ajude nesse assunto, penso, tão importante e tão bonito. Apenas 3 pontos aqui, nós já vamos concluir nesse capítulo mesmo. A partir do verso 1, só 3 notas importantes de divisão aí, para os irmãos perceberem. Aí. No versículo 1 até o verso 4, nós podemos chamar aí esses primeiros versos, numa divisão aí até o versículo 10, vida de ressurreição. Se os irmãos lerem, os irmãos vão perceber, né? Até o verso 5, aliás. Do 1 ao 5, podemos colocar assim, vida de ressurreição. O primeiro aspecto, certo? Pode ver que no verso 5, 4 e 5, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Está falando de ressurreição, né? O verso 6 também fala de ressurreição. Então, mas fala de posição. Então, do 1 ao 5, vamos chamar assim, vida de ressurreição. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. Do verso 6 até o 8, 6 a 8, nós vamos chamar de vida de reinado. Porque está relacionado à posição, ou vida de reino. Certo? Juntamente com ele, verso 6, veja, juntamente com ele nos ressuscitou, e não só isso, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que é isso? Trono, posição, por causa de Cristo. Então, vida de reinado, vida de reino. Mas não é só isso. E no verso 9 e 10, nós temos o que podemos chamar de realização. Vida de realização. Então temos aí vida de ressurreição, vida de reino, e o verso 10 fala de vida de realização. Realização tanto da parte de Deus, como da nossa parte. Né? Porque podemos ficar aquém. Podemos reconhecer a nossa vida de ressurreição e não provar da vida de realização nele. Porque feitura fala de realização, né? Pois somos feitura dele. A palavra, os irmãos sabem, a palavra aí é poema, poesia. Mas não é qualquer poema. Para o Senhor Jesus, a noiva é o seu poema. Para ele. Está vendo como isso faz muito sentido? De como nós iremos então caminhar nas boas obras? E como nosso serviço também deve ser para ele um poema, mas não qualquer poema. Um poema escrito de qualquer jeito, porque não é esse poema que ele está escrevendo. Porque para ele a igreja não é qualquer poesia, não é qualquer poema. Para o nosso Senhor Jesus, a igreja, queridos irmãos, é o poema de Deus. Para o Senhor Jesus, a igreja é a noiva amada. Os seus olhos estão voltados para ela. Para o Senhor, esse poema é primazia. É a principal obra realizada pelo Senhor. Ele não realizou, queridos irmãos, qualquer obra. Ele realizou uma obra de qualidade, de excelência. E aí está o princípio. É isso que a igreja é para ele. Vida de realização. Lembre-se de Adão, quando foi formado Eva. Esta, afinal. Que lindo poema. Esta, afinal, é ossos dos meus ossos,
carne da minha carne. Você vê a realização de Adão, que é uma figura? Ele não está olhando para Eva e falando assim, estou realizado. Porque essa, afinal, é Eva. Isso é uma figura. Isso é uma figura. Então, Cristo, o noivo, olha para a sua igreja com essa grande expectativa que ela seja para Ele não apenas ossos dos seus ossos, porque isso ela já é. Nós já temos o seu conteúdo por causa da sua obra. Nós já temos a sua vida porque somos justificados. O que Ele espera? Que ela seja a expressão dele mesmo na terra. Carne da sua carne. Viu? Como que essa expressão vai ser vista? Como que ela vai ser manifestada? Conhecendo o caminho de boas obras. E andando por ela, manifestaremos sua expressão. Porque as obras é dele, preparada por ele. Então não é de se admirar que quando nós começarmos a andar por esse caminho, o que será visto, queridos irmãos, são as obras dele mesmo, sua expressão, seu testemunho, sua glória e sua beleza. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a graça para ver com os olhos espirituais esse assunto. Então, o supremo propósito e suas implicações. Um serviço à luz da visão espiritual. Vamos orar que o nosso tempo já foi. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, pelo Teu Espírito. E te suplicamos, ó Senhor, que essas palavras sejam vivas dentro de nós. Desperte os nossos corações como noiva, para que estejamos adornados e sejamos adornados por Ti. Para que os nossos serviços na Tua presença e na Tua casa sejam adequados a Ti mesmo. Sejam a expressão de Ti. Seja a expressão do Teu reino, ó Senhor, aqui na terra. Nos ajuda, ó Senhor, a sermos um testemunho da Tua vida e sermos, ó Senhor, os Teus servos. Te agradecemos e é em Teu nome que nós oramos e entregamos em Tuas mãos. Amém.